Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. O São Paulo que volta a campo agora só no dia 12, jogando em casa contra o Vasco da Gama. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora falar agora sobre São Paulo e Santos, de olho no lateral direito Mike, que pertence ao Palmeiras. O maior interessado é o Santos, até pela presença de Alexandre Matos. O Peixe tem enormes problemas com a lateral e o Matos conhece o Mike dos tempos de Cruzeiro e depois ele levou o jogador para o Palmeiras. Mike super identificado com o Verdão, mas com um contrato somente até 31 de dezembro ele tem perdido espaço. Na atual temporada são só 19 jogos, sendo 2 partidas no Campeonato Brasileiro. O Abel já disse que tem visto o Mike hoje mais como um ponta do que como um lateral direito. E especialmente imaginando que reforços vão chegar para o segundo semestre, para essa função de atacante de lado de campo, é de se imaginar que o Mike perca ainda mais espaço. A partir de 1º de julho, ele pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para o São Paulo ou para o Santos a partir de 2026, mas a ideia do Santos era contar com o Mike já a partir de julho. Resta saber se o Abel Ferreira topa esse tipo de acordo. Informação sobre o interesse do Peixe e do São Paulo foi divulgada pelo jornalista Danilo Lavieri. E quem chega com o noticiário tricolor é a Marina Buffon. O clube tem 3 jogadores em fim de contrato. Conta pra gente quem são e qual que é a situação de cada um, por favor. Como você disse, 3 jogadores que têm contrato chegando ao fim agora no mês de junho. Vamos começar falando do Lisieiro, que já não é aproveitado pelo técnico Luiz Subeldia, já estava treinando em separado dos outros colegas, então ele não é nenhuma grande novidade, não vai renovar o seu vínculo com o São Paulo e vai aí buscar seus novos caminhos pelo Brasil ou no exterior, mas longe do São Paulo, de fato isso já estava definido. Agora, 2 jogadores são importantes para o atual elenco do São Paulo, principalmente porque é um elenco curto. O Subeldia está sofrendo bastante com lesionados, às vezes com convocados na data FIFA, como é o caso agora também, é que não tem jogos, mas sempre está sofrendo com isso, principalmente com o departamento médico lotado. Esses 2 jogadores são o Juan, zagueiro, e também o Marcos Antônio, volante, ali meio-campista do São Paulo. A situação do Juan é um pouquinho mais preocupante, preocupa um pouquinho mais, porque o Sassuolo, que é o clube que detém os direitos dele, pelo qual o São Paulo tem um empréstimo aí, não está querendo liberar um novo empréstimo por conta de atrasos em parcelas anteriores. Então, o contrato agora se encerra de empréstimo em junho e ainda não chegaram num acordo para ver se renova esse empréstimo. São Paulo não tem dinheiro em caixa para comprar o zagueiro Juan. Então, seria um novo empréstimo que está neste momento travado. E o outro jogador é o Marcos Antônio, que também está com empréstimo aí pela Lazio. E daí é uma situação um pouquinho mais tranquila, vamos dizer assim, que os clubes estão conversando. Deve haver sim a renovação, mas de fato, como eu disse, não tem dinheiro para comprar esse jogador, que seria desejo aí do clube, mas não consegue comprar, nem à vista, nem parcelado, nem nada, então seria uma renovação de empréstimo. Também uma notícia agora de última hora, o São Paulo acabou os treinamentos agora há pouco lá no CT da Barra Funda, e o Marcos Antônio, que está afastado por conta de lesão, né, na posterior da coxa, treinou ali junto com a fisioterapia, já foi programado hoje, quem sabe ele não possa pintar na semana que vem no duelo contra o Vasco. Mas, enfim, são esses 3 jogadores, então, que estão em fim de contrato. Mas daí você me pergunta, né? Mas ninguém chegando no São Paulo? Pois é, ontem, hoje, as notícias dão conta de que Carlos Vinícius, ex-jogador do Fulham da Inglaterra, ex-jogador por quê? O contrato dele também acaba em junho por lá e ele não vai renovar, inclusive está por aqui no Brasil, lá no Maranhão, que é a terra dele, ele é do interior do Maranhão, está por lá curtindo férias, por que não? E está negociando com o São Paulo. Eu consegui confirmar a informação de que as conversas estão em estágios bem iniciais, não há nada concreto ainda, nenhuma proposta, mas existe sim uma possibilidade do Carlos Vinícius jogar com a camisa tricolor. E aí tem algumas coisas interessantes, por exemplo, ele jogou com o Lucas lá no Tottenham, né, no futebol inglês, então poderia ser aí por que não, uma ajudinha ao Lucas tentar trazer esse atacante de 30 anos, que é importante para esse elenco. O Caleri está machucado, só tem André Silva e Rian Francisco. E para entregar para vocês aí, o Carlos já foi treinado pelo Ancelotti. Sim, numa pré-temporada do Napoli, lá em 2018. Ele não chegou a jogar pelo time porque foi emprestado, mas ele foi treinado pelo Ancelotti também. E aí, sobre todas essas novidades no São Paulo, esse Carlos Vinícius é um bom jogador?
É um jogador para compor elenco, Michele. Assim, os clubes têm que se movimentar na janela, mas foi o tempo, né, Mira? Que você contava o jogador, ó, toca a camisa e joga. Fizeram isso com o Oscar, mas tá aí, você dá a camisa para ele, mas o jogador tem dificuldades, até pela função da idade, qualidade ele tem, não é? Mas você não consegue dar uma sequência aos atletas. É um problema que não só o São Paulo vive, todo mundo vive. Sim. Hoje, quando você vai ao mercado, você vai comprar um jogador que não é que ele está na descendente, mas é um jogador que já, por exemplo, já não interessa muito a mercado europeu, isso de modo geral, né? Aí volta para terminar aqui, dele. É isso. E aposta, fala, então vou apostar nos garotos da base. Aí você aposta nos garotos da base. O garoto começa a se dar bem rapidamente, de forma muito precoce, é vendido no futebol europeu. Não é fácil a vida dos clubes brasileiros, não só do São Paulo, Corinthians. Tá aí o Palmeiras, tá vendendo. Com quantos anos está indo embora o Estevão? 18, né? Gente, com 18 anos. É uma boa esse Carlos Vinícius pro tricolor, Miller? Olha, Michele, é claro que nessa janela, né, os empresários têm uma mobilidade muito grande, né? E o São Paulo, antes de contratar, primeiro ele tem que comprar, né, o zagueiro, que é bom zagueiro, né? O São Paulo não tem dinheiro, né? Então ele precisa urgentemente ajeitar os jogadores que vão ficar, que estão já no grupo, para depois poder pensar em contratar. Eu acho que precisa de um atacante, porque o Caleri machucou, essa temporada ele não volta mais, né? Ele precisa de um atacante urgente, mas não esse atacante que eles querem, que está vinculando. Esse atacante eu não gosto. Não, ontem o presidente Júlio Casares, ele comentou, assim, meio que por alto, daquela questão da SAF, o São Paulo, não sei, ele falou, não sei se é SAF ou algum outro tipo de... Um outro modelo. É um outro modelo. O que você acha? Um modelo empresarial, você acha que o São Paulo deveria virar SAF? Olha, Michele, a SAF, como todo mundo fala lá no São Paulo, e eu pego essa mesma palavra deles, né? Inclusive do presidente, né? SAF por emergência, por desespero, não. Acho que SAF, em outras palavras, é clube empresa, né? É a mesma coisa. SAF, agora, num planejamento, aquela coisa toda, eu sou a favor, sim. Até porque os clubes brasileiros, Michele, eles estão quebrados. Precisa de... Todo mundo não agora. Mas a gente tem que ter entendimento o que é SAF. Por exemplo, quanto tempo? O Bahia, o Bahia tem lá uma parceria, uma SAF. Do Grupo City. Diferente. É um grupo que investe no futebol. Ele não tá, porque você pega um cara, que nem o Textor, aventureiro, que ele é um empresário. Ele vai embora, de repente. Ele pega o dinheiro, ele coloca o dinheiro e quer esse dinheiro num retorno muito rápido, de forma imediata. O investidor como Textor é isso aí. Ele quer micro-ondas. Rapidinho. É uma coisa rápida. Agora um outro clube lá de fora forte, né? Um grupo como o City, que é sério, que gosta de futebol, tem paciência, Red Bull, que pegou aqui o Bragantino, que não tem só o Bragantino. Você viu o CT tem do o Leipzig, coisa mais você linda. tá entendendo? Preciso falar agora sobre o São Paulo, que está em busca de reforços, mas também em reduzir sua folha salarial. Muita dificuldade financeira, crise como nunca antes vista. E uma folha, de acordo com um dos conselheiros, Flávio Matos, de 26 milhões de reais por mês, que faz do São Paulo dono de um dos elencos mais caros do país. Pois bem, para contratar jogadores, São Paulo vai precisar abrir mão de outros. O Igor Vinícius é uma possibilidade de lateral direito que custa na casa dos 350 mil reais por mês. Não tem sido utilizado, foi especulado recentemente no Atlético Paranaense. A ideia do São Paulo para liberá-lo é que o contrato seja rescindido ou que o novo clube assuma 100% dos seus vencimentos. Luan, que foi reintegrado recentemente ao elenco principal, mas ainda não reestreou sob o comando do Zubeldia, também está nessa lista de dispensáveis. Resta saber se vai aparecer algum clube interessado. Chegaram a especular que o Vasco tem a intenção de contratá-lo. Posso assegurar, depois de conversar com uma pessoa próxima ao Fernando Diniz, que o Cruz Maltino não procura por volantes. Bobadilla já estava nos planos da diretoria para ser negociado com o exterior antes de um episódio recente em Libertadores da América no jogo contra o Tajeres. O Bobadilla foi acusado de xenofobia. Esse episódio, inclusive, pode lhe render punição, o que facilitaria uma negociação com clubes de fora, especialmente se o São Paulo conseguir recuperar a grana investida quando da sua contratação junto ao Cerro Porteño. Para completar, vale a lembrança de que Juan Tressoldi também pode deixar o São Paulo. O contrato de empréstimo com o Sassuolo se encerra agora em 30 de junho e ainda não houve acordo com o clube italiano. Com todas essas saídas, o São Paulo entende que teria um pouco mais de fôlego para buscar contratações, pelo menos duas. Um dos alvos, Carlos Vinícius, tratativas com o empresário estão em andamento. O São Paulo tá
ainda voltou agora, voltou essa semana, está voltando aos treinos, Voltou né? Teve uns ontem dias aos aí. treinos, né? Voltou ontem aos treinos, ainda sem jogadores voltando de contusão, mas pintou um papo de Carlos Vinícius, mas foi um balão chinês, como diz o nosso companheiro Renato Mário Prado. Subiu e caiu, ou não? O balão chinês sobe, sobe cai. Já cai rápido. Não, o São Paulo, o Carlos Vinícius é um centroavante brasileiro do Fulham, que está de saída do Fulham e termina o seu contrato como se está livre no mercado, a partir de agora. O São Paulo tenta contratar um centroavante livre do mercado brasileiro, sul-americano, que possa substituir o Caleri nessa próxima temporada, sem ter dinheiro para contratar, para adquirir direitos federativos. Então poderia se encaixar no perfil. Acontece que o jogador jogava na Premier League, tem um salário e tal, do São Paulo. Para poder contratá-lo, teria que encaixá-lo na folha de pagamento para... Então o São Paulo tem pouquíssima margem de manobra para contratar. Então estuda a contratação de Carlos Vinícius como estuda a contratação de 1000 centroavantes com mais de 30 anos livres no mercado que possam se encaixar na folha salarial. É mais um nome, apenas. Ou seja, tá fácil, né? Você tem que ter um cara que não pode ser caro, mas também não pode ter time, não pode ter direito federativo, não pode ter coisa. É a mesma situação das duas últimas janelas, né? Sim. A mesma situação que se aplica ao Cedric, ao Oscar mesmo, ao Wendel, ao Enzo Dias, não dá. Né, O que tem a parte boa é que esta janela, ela é a janela robusta da Europa. É a que mais libera jogador, porque eles estão no final de temporada. Isso. Se é a de dezembro, vale, não vou liberar não, calma, espera, falta 6 meses para acabar meu ano. Só que dessa vez não, é aquela coisa de saída de um monte de jogador. Na teoria isso ajuda, né? Ajuda, mas eu acho que para o São Paulo será uma janela da agonia, 3 meses de agonia. Você tem um monte de jogador disponível e você não tem dinheiro para contratar. E você precisa vender. Até 2 de setembro é agonia. É o pior momento para o São Paulo, porque ele não tem a capacidade que os outros têm de contratação. Qualquer outro. Né? Então essa situação vai se arrastar, qualquer nome para entrar tem que outro sair e tal. Vai ser mais ou menos a janela passada. Saíram 18, entraram 4. Mas já estava. Então, já estava, não é que estava anunciado, estava combinado. Anunciado nunca está, né? Uhum. Agora que o Casares falou um pouco mais claramente sobre o que vai ser, depois do superintendente falar que é a janela do meio do ano que vem, o São Paulo pode ser um pouco mais competitivo. Um pouco mais, daqui a um ano, é que agora, nessa aqui e da de janeiro, o São Paulo não tem dinheiro para investir, não vai ter dinheiro para investir, simplesmente assim. Por isso, por essas e outras que estão um zum de SAF, Casares falou que a SAF pode ser... Eu não entendi assim, viu, Tironi? Eu não entendi zum de SAF, não. Eu acho que E nem que seja... dessa entrevista, eu acho que a pergunta foi feita para ele, da entrevista do Antônio Tabet para ele em relação à SAF. Ele não foi um defensor da SAF na resposta. Ele falou que é uma alternativa, não seria alternativa para o São Paulo nesse momento, segundo ele. O que ele fala é de parcerias e profissionalização de algumas situações. O que ele está tentando é fazer uma parceria para a base... no molde não SAF, para que ele não... Porque o São Paulo não entre no modo estou à venda. Né? Eu não entendi nessa resposta dele. A resposta dele só me pareceu daquela tipo, eu não vou fechar essa porta. Isso. Eu não vou abrir ela agora, mas não vou fechar. Não é para ele, né? Não é para o mandato dele. Não, mas assim... O São Paulo não vai ser SAF até o final de 2026. Mas se ele fosse contrário, ele poderia falar assim, no meu mandato não vai ter, São Paulo não será SAF. Ele não conseguiu daqui a 2 anos pode ser, ele não. Não, mas ele não tem como fazer isso, né? Não, em 1 ano e meio de mandato. Ele não tem como transformar o São Paulo em SAF mas em 1 ano e meio de mandato. Mas ele pode dar os passos possíveis, como estão fazendo com a base. Não, mas eu acho que a tentativa com a base é justamente para evitar uma situação de colapso que leve a SAF. Você acha que 1 ano e meio não dá tempo? Não. Mas gente, assim, vamos lá, como é que se ele quisesse, como é que é o processo de SAF até agora no Brasil? É o clube falido, quebrado, não é o São Paulo.
Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo e sobre as possíveis chegadas do centroavante Carlos Vinícius e do lateral direito Mike. No caso do Carlos Vinícius, eu acho um bom negócio, até porque no momento o São Paulo tem apenas o André Silva e o Rian Francisco para a posição. Agora sobre o Mike, né, galera? Eu não acho um bom negócio, até porque o São Paulo atravessa uma grave crise financeira e para que trazer outro lateral, já que tem um Cedric, tem o Ferrares que pode jogar improvisado ali, o Mike também das categorias de base pode jogar nesse time, né, galera? Ainda tem o Igor Vinícius, que provavelmente vai ser negociado nessa próxima janela de transferência. E o Tricolor pagou cerca de R$640 mil dos 1.200.000 que devia ao Sassuolo pelo empréstimo do zagueiro Juan. Mas mesmo assim, a permanência dele segue incerta, já que o empréstimo acaba esse mês. O São Paulo tenta estender até o ano que vem, mas o Sassuolo está dificultando o negócio. E se o São Paulo querer comprar, vai ter que pagar mais de R$27 milhões pelo jogador. Então, na minha opinião, eu não acho um bom negócio, atravessando essa grave crise financeira, o São Paulo pagar quase R$30 milhões pelo um zagueiro. Até porque tem o Sabino, o Arboleda, o Ferrarese e o Alan Franco no elenco. Esse último, o Alan Franco, tem contrato apenas até o fim do ano. Mas mesmo assim, né, galera? Pagar quase R$30 milhões por um zagueiro, não acho que faz muito sentido. E agora vamos ver como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro após o fim da 11ª rodada. O Flamengo aparece em primeiro com 24 pontos, em segundo o Cruzeiro, em terceiro o Bragantino, esses com 23. Em quarto aparece o Palmeiras com 22, em quinto o Fluminense com 20. Em sexto aparece o Botafogo, em sétimo o Bahia, esses com 18 pontos. Em oitavo aparece o Mirassol, em nono o Atlético Mineiro, esses com 17 pontos. Em décimo aparece o Ceará, em 11º o Corinthians, em 12º o Grêmio, esses com 15 pontos. Em 13º aparece o São Paulo com 12, em 14º o Internacional com 11, em 15º o Vasco da Gama, em 16º o Vitória, em 17º o Fortaleza, esses com 10 pontos. Em 18º o Santos, em 19º o Juventude, esses com 8 pontos. Em último lugar aparece o Sport com apenas 3 pontos. Então por isso que eu discordo de alguns comentaristas que falam que o elenco do São Paulo é ruim, é limitado, porque a gente vê a classificação e vê o Mirassol em oitavo, o Ceará em 10º, o Fluminense em 5º. Então será que o São Paulo tem um elenco e um time mais ruim do que eles, né, galera? Não faz nenhum sentido. Vamos ver se o Zubeldia aproveita essa parada agora para o Mundial de Clubes e faça o São Paulo voltar melhor, porque depois vai ter oitavas de final de Libertadores, oitavas de final de Copa do Brasil e uma sequência pesada pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa contra o Flamengo e o Bragantino, em casa contra o Corinthians e fora de casa contra o Juventude. Que nem eu sempre venho falando aqui no canal, esse jogo contra o Vasco da Gama no dia 12 em casa é fundamental o São Paulo ganhar os 3 pontos. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!